Mas deixa eu começar com uma coisa. É verdade que num certo momento, quando você estava na Espanha, antes ainda de ir para a seleção brasileira, você foi sondado pela Polônia para, com sua origem, virar polonês para jogar na seleção polonesa? Sim, fui. Quando foi isso? Foi quando eu estava no La Coruña. Mas primeiro, se você me permite, eu gostaria de contar um pouco a minha história contigo, né? Fica à vontade, cara. Muito obrigado. Eu adoro quando me deixam à vontade, assim. É isso que eu quero você falando, como você fala normalmente. Pode deixar. Acho que a maioria das pessoas da minha idade, a minha história com você começou em 94, né? Tetra e o Senna. Então, quando acontece o dia 1º de maio, obviamente foi um domingo muito triste para todo mundo, e meu pai me acordava de madrugada para ver todas as corridas do Senna, e você narrava, você tinha uma conexão, uma sinergia muito boa, né? E não existia Senna sem Galvão e nem Galvão sem Senna, né? Então, verdade. Assim, era muito legal. E quando ele faleceu, eu lembro de ir no quarto do meu pai e da minha mãe, chorando à noite, porque tava no Fantástico e tal. E aí eu vi meu pai e minha mãe abraçados chorando. E aquilo me marcou tanto que, assim, foi muito marcante pra mim, né? Então, quando depois eu jogava a bola na parede e falava, Tafarel, eu sou o Tafarel, ele falava, aí o Galvão um dia vai falar meu nome. Então, quando eu fui convocado para a seleção em 2009 com o Dunga, eu falava, meu Deus do céu, é hoje que o Galvão vai narrar meu jogo, ele vai falar meu nome. E quando eu joguei meu primeiro jogo, eu perguntei pro meu pai, foi o Galvão que narrou o jogo? Foi isso. Então, assim, você impõe respeito para todos os jogadores, e principalmente para no pessoal mais de idade que nem eu. Mais de idade? Já passando dos 30. Seu pai deve ser mais novo que eu. Meu pai é de 60. Quanto? 60. 60? 60. Mesmo ano do Ayrton Senna. Irmã. Ele é safra de 60, eu sou safra de 50. Tá vendo? 10 anos mais que seu pai, mas diga lá. Não, pois é. Então, assim, sou muito seu fã, muito agradecido por tudo que você fez pelo nosso esporte brasileiro. Não foi só no automobilismo, nem no Tetra, nem nada. Foram todos os esportes, né? Quando o Galvão narrava, era um peso diferente. O jogo ficava diferente. E eu me sentia em casa quando eu escutava a tua voz. Voltando agora, vou falar, se deixarem eu falar. Muito obrigado. Você me emocionou aqui. Não é tudo isso, é um pouco de exagero da parte dele. Mas ele era um... Eu estava vendo aqui, quando o Ayrton nos deixou, você tinha 8 para 9 anos. 9 anos. Tava ali... 94, 85, eu ia fazer 9 ali. Você ia fazer 9 anos, e o Tetra também você ia fazer 9 anos. Isso. Mas essas coisas ficam na cabeça da gente. Mas como é que você... Porque, olha, ele é de Santa Catarina, começou, para a gente chegar na história da Polônia, você começou jogando Figueirense. Mas com 17 anos você foi embora para Europa? 19, foi para o Ajax? Fui para o Ajax. E logo depois você explodiu mesmo no Deportivo La Coruña? Foi. Digamos assim, resumindo muito, né? Quando eu comecei a jogar no Figueirense, eu saí do futsal, fui pro Figueirense. O Figueirense me deu todas as ferramentas para me tornar um jogador. Quando eu subi profissional com 17 anos, o Figueirense estava na Série A, e em 2 anos eu fui vendido. Muito cedo, né? Muito cedo. Eu tive até uma oferta do São Paulo e tudo naquela época, mas e do Japão, mas eu tinha um sonho de jogar na Europa. Eu não queria jogar em outro lugar que não fosse na Europa. Então eu acabei indo pro Ajax. Não joguei no Ajax. Culpa minha, total, só minha. Como não jogou no Ajax? Eu fiquei 1 ano lá. Imagina, um menino que chega lá, o clube ele dava uma casa de família para eu morar. Tinha que morar numa família holandesa para aprender o holandês. Eu tinha que fazer aulas de holandês. O diretor esportivo era o Van Gaal e o treinador era o Koeman. Olha só. E eles falaram que eles viam muito futuro em mim, que eles queriam apostar, mas que eu tinha que me adaptar àquela situação. E eu não aceitei aquilo, né? Eu vinha de jogar no profissional do Figueirense, eu queria morar sozinho, eu queria ter minha vida, eu não queria aprender holandês, eu queria aprender inglês. E isso eles não gostaram. Então eu me arrependo muito disso, assim, sabe? Eu perdi muito tempo da minha carreira por ter cometido esse erro, porque eu tava num gigante. Era um gigante. Era um clube gigante. Era um time gigante. Que ano foi isso? Foi em 2004. 2004? 4. Muito tempo atrás. Há 19 anos atrás. Você era um garoto de 19 anos. Você ficou quanto tempo encostado assim no Ajax? Eu treinava no profissional e jogava no time B, né? Que lá tem o time B. Isso. Eu fiquei 1 ano. Um ano. Aí depois eu fui pro Real Madrid B,
que o Luxemburgo era o técnico ainda do Real Madrid. Eu acabei indo para lá pro Real Madrid. Foi na época que o Luxemburgo foi para ser técnico lá. Ficou pouco tempo, mas foi marcante. E eu joguei só no time B porque eu não tinha passaporte italiano e também só tinha o Roberto Carlos na minha frente, né? Não tinha chance nenhuma. Mas lá eu fui muito feliz na Espanha. Eu fui muito feliz, joguei na segunda divisão, né, da Espanha. O Real Madrid B estava muito bem naquela época, tinha um time muito forte. Mas eu via que não ia ter chance de jogar lá. Eu, pelo menos, sentia isso, né? E aí resolvi sair e falei, vou ver o que aparece pra mim, se voltar pro Brasil, se não. E acabou vindo La Coruña. E acabava de sair, eles chamavam lá o Super Depor, né? E era Djalminha, Mauro Silva, Donato, o Bebeto foi um pouco mais atrás, mas os brasileiros eram amados, né? Até hoje ainda são amados. O Bebeto é um ídolo, assim, histórico lá na cidade, o Mauro também. O Bebeto acho que é o maior ídolo do clube. Acho que talvez da história do clube, é. Bebeto, né? Isso. E aí eu fui pra lá. E lá que você explodiu pro futebol mesmo. Sim. Primeiro ano difícil, mas aí depois que veio um treinador, ele me ensinou a defender, ele teve muita paciência comigo e aí eu explodi. Lá daí assim, eu jogava mesmo por prazer. O time só tinha um objetivo de ficar na primeira divisão. Não tinha mais nada, só que quando eu comecei a jogar no La Coruña, veio a Polônia. Aí é que eu quero chegar, porque a sua origem, ela é polonesa por parte de pai? De pai. Mas é italiana por parte de mãe? Da mãe. Você tem passaporte italiano hoje? Tenho passaporte italiano. Naquela italiano. época não tinha. Não, veio depois. Mas como é que foi? Os poloneses foram lá te encantar com a história de jogar na seleção. Mas você ia ter que... Você podia continuar jogando onde estava, mas ia deixar de ser brasileiro para ser polonês? Não deixar, mas não... Pensar em seleção brasileira e ir para a seleção polonesa. Pois é, uma história engraçada, né? Mas eu tava jogando no La Coruña e como eles têm menos quantidade de jogadores jogando numa liga espanhola, o primeiro que surge, eles crescem o olho. E eles viram meu sobrenome e falaram, opa. Então eles mandaram, acho que foi um intermediário falar com o meu empresário na época, se eu queria que eles começassem com os trâmites para tirar o passaporte para poder me nacionalizar. Só que eu já estava tirando o italiano. Eu, sinceramente, não tinha interesse nenhum em jogar pela Polônia, nem pela Itália, né? O único que me balançou foi um pouco a Espanha, porque nesse processo de La Coruña eu estava muito bem e eu demorei muito para ser convocado. Né? Muito não, digamos assim, 1 ano e meio, jogando muito bem, né? Então, assim, eu sempre esperava uma convocação, só que o fato de eu ter saído... da seleção brasileira. O fato de eu ter saído tão novo, ser um desconhecido aqui e tudo mais, levou aqui... É difícil convocar, né? Um menino do La Coruña, que era, sei lá, brigava para ser 7º, 8º no Campeonato Espanhol, então... mas eu estava esperando a seleção brasileira. E aí, nós estamos falando de que ano? 2008, por aí, 2009, mais ou menos. Já tava... A tua primeira convocação foi em 2009. 2009, Foi com o Dunga em 2009. Nós tínhamos laterais... Aliás, faz parte da história do futebol brasileiro, laterais pela direita, laterais e grandes nomes, grandes jogadores. Hoje não temos não, mas já teve de sobra. Mas eu acho que você fez uma opção boa, cara. Não, com certeza. Não. Por um momento eu me arrependi de ter vindo. Por quê? Porque quando eu escolhi o Brasil, o Marcelo machucou, o Jorginho e o Dunga me ligaram e falaram, o Marcelo machucou, você aceita, tudo mais e tal. Eu aceitei na hora. E aí eu vim para eliminatórias e joguei contra a Venezuela. E depois eu não vim, eu quebrei a perna, né? E não vim mais. Eu só fui voltar a ser convocado em 2013. Então, ou 2012. Você perdeu a Copa 2010. 2010 ali que eu quebrei a perna e tudo mais, mas eu fiquei, nesses 3 anos, eu falei, cara, se eu tivesse ido com a Espanha, eu teria sido campeão do mundo. Campeão do mundo em 2010 e eu não precisava ter esperado esse tempo todo pra... Mas assim, depois que eu comecei a ser convocado, eu falei, não tem comparação, a seleção brasileira é muito grande, eu tinha muito prazer mesmo em vir aqui. E tinha lugar para você naquela seleção da Espanha.